Vamos continuando a nossa aula. Galera, vamos explicar agora a diferença do servível para o inservível e explicar cada uma das categorias das duas classificações, beleza? Vamos lá na nossa planilha. Antes de falar sobre a diferença de cada uma delas, do servível para o inservível, eu vou explicar cada um dos detalhes dela. Os servíveis são categorizados basicamente pelo estado de conservação do bem. Fernando, mas como que eu vou definir esse estado de conservação? Não tem nenhum critério técnico que eu possa utilizar? O critério que você pode utilizar é o seguinte: o que é um bem excelente? O bem excelente, ele é um bem que ele tem menos de 1 ano de utilização e ele não possui nenhuma avaria, beleza? Então, excelente, menos de 1 ano, nenhuma avaria. O que é o bem bom? O bom, ele é um bem que ele tem mais de 1 ano de utilização e ele não possui nenhuma avaria também. Então, qual que é a diferença do bem, do bom para o excelente? É o tempo. O excelente é um bem novo, é um bem que ele tem menos de 1 ano de utilização. E o bem que ele é classificado como bom, ele tem mais de 1 ano e também não possui nenhuma avaria. Nós temos depois do bom o regular. O que é o bem regular? O bem regular, ele é um bem que ele tem mais de 1 ano de utilização, ele possui alguma avaria, só que essa avaria não inviabiliza o uso natural dele. É, por exemplo, um armário, que ele quebrou um pedaço de uma porta. E ele continua sendo utilizado como armário, mas ele é regular, porque ele tem mais de 1 ano, possui uma avaria, e essa avaria inviabiliza o uso natural dele. Aliás, ela não inviabiliza, né? Eu consigo utilizar o armário como armário, mesmo que tenha um pedaço dele danificado. E por último, nós temos o péssimo. O que é um bem que vai ser classificado como péssimo? Ele é um bem que ele tem mais de 1 ano de utilização, ele possui alguma avaria, só que essa avaria inviabiliza o uso natural dele. O que é o uso natural do bem? É a finalidade para a qual ele existe. Um exemplo muito bom disso é o no-break. Eu tenho numa unidade, por exemplo, um no-break que ele não segura carga. Quando desliga a energia, aquele no-break não segura carga. Então, ele vai ser classificado como péssimo. Por quê? Porque ele não é mais um no-break, ele é uma extensão, ele é um filtro de linha, ele é alguma outra coisa. Ele possui uma avaria e essa avaria inviabiliza o uso natural dele como no-break. Agora ele é uma extensão. Então, ele vai ser classificado como péssimo. Essas são as 4 categorias de bens servíveis. Vamos lá para os inservíveis. Os inservíveis são mais simples ainda, eles são bem sugestivos. Nós temos o bem ocioso. O que é um bem ocioso? É um bem que ele está em pleno funcionamento, mas você não tem nenhuma utilização para ele, né? Nós temos, por exemplo, algumas unidades que tiveram algum serviço em algum momento e de repente elas deixaram de ofertar aquele serviço. E agora os bens daquele serviço, eles estão parados, estão estocados, mas eles funcionam e eles estão ociosos lá na unidade, beleza? Esses bens têm que ser encaminhados aqui para o setor de patrimônio, certo? Então, ocioso é um bem que ele está funcionando, está bom, só que ele não tem utilidade lá na unidade. Bem irrecuperável. O bem irrecuperável, geralmente, ele é objeto de sinistro. É aquele ar-condicionado que explodiu, é aquele carro que bateu e deu perda total. É o bem irrecuperável, certo? Não tem manutenção para ele mais. Bem recuperável. O recuperável é aquele bem que ele tem manutenção, só que a unidade não consegue dar manutenção para ele, por algum motivo, não tem contrato. É um caso do bem recuperável, esse no-break, por exemplo, que ele está só com a bateria estragada, mas ele está funcionando, certo? E tem o bem antieconômico. O que é o bem antieconômico? É aquele bem que o custo de manutenção dele é maior do que 50% do valor de aquisição. Então, esse bem não é mais viável consertá-lo, não é mais viável arrumar ele, certo? Fernando, e a diferença do servível para o inservível? No nosso caso aqui, nós estamos utilizando como critério a permanência do bem na unidade. Se você tem um armário que ele está capenga, está destruído, está péssimo, mas você está utilizando ele, então você vai classificar ele como servível péssimo. Se você não vai mais utilizar esse bem, você vai mandar ele aqui para a Coordenadoria de Patrimônio, então você vai classificar ele como inservível antieconômico. Beleza? Então a diferença entre um e outro é se ele vai ou não permanecer aí na unidade. Beleza? Está encerrando o nosso time aqui. A gente continua no próximo vídeo.